Isabela havia sonhado durante anos em estudar na Coreia do Sul. Quando finalmente conseguiu sua vaga em uma das universidades mais prestigiadas de Seul, acreditou que estava prestes a viver um sonho. Mas a realidade mostrou-se bem diferente. Desde o primeiro dia de aula, percebeu os olhares curiosos e desconfiados. Alguns estudantes cochichavam entre si, questionando se ela teria condições de acompanhar o ritmo. O sotaque ao falar coreano, embora encantador, era suficiente para muitos subestimarem sua capacidade. Na primeira apresentação em grupo, Isabela reuniu coragem e expôs suas ideias com clareza. No entanto, foi interrompida mais de uma vez. Um dos colegas chegou a rir e disse em voz alta: "Talvez seja melhor deixar quem entende mais do assunto falar." As risadas discretas ecoaram pela sala. Isabela sentiu seu coração apertar, mas não deixou que as lágrimas caíssem. Apertou os livros contra o peito e respirou fundo, tentando se manter firme. Foi então que uma voz grave e firme cortou o silêncio. "Ela está certa." Todos se voltaram para Minho, o aluno mais brilhante e respeitado da turma. Conhecido por sua inteligência impecável e postura séria, ele raramente se envolvia em discussões banais. Mas dessa vez, seus olhos estavam fixos no grupo que zombava da brasileira. Se vocês tivessem prestado atenção, perceberiam que a solução dela é mais lógica do que a de todos nós, completou, sem alterar o tom da voz. A sala ficou em silêncio. O ar, antes carregado de deboche, agora era pesado de constrangimento. Até o som do giz caindo no chão pareceu ensurdecedor. Isabela ergueu os olhos, surpresa. Nunca esperou que alguém a defendesse, muito menos Minho. Ele, por sua vez, manteve-se sério, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas racionalidade, havia uma chama discreta, quase imperceptível, que fez o coração dela bater mais rápido. Naquele instante, Isabela percebeu que não estava completamente sozinha. E Minho, ao defendê-la, talvez tivesse dado o primeiro passo para algo que nenhum dos dois imaginava. Uma ligação silenciosa, que nascia em meio ao preconceito, mas que poderia florescer em algo muito maior. Nos dias seguintes, algo mudou silenciosamente dentro da sala de aula. Depois da intervenção de Minho, os comentários maldosos diminuíram, embora não tivessem desaparecido por completo. Muitos ainda cochichavam quando Isabela passava pelos corredores, mas já não tinham a mesma coragem de rir em voz alta. Isabela, apesar de tímida, continuava a se esforçar em cada trabalho. Não queria ser lembrada apenas como a estrangeira, queria ser reconhecida por sua dedicação. Ainda assim, a lembrança de Minho defendendo-a não saía de sua mente. Ela nunca havia conversado diretamente com ele. Minho era reservado, sempre rodeado de livros e admirado à distância por todos. Para Isabela, ele parecia inatingível, como se pertencesse a um mundo diferente do dela. Até que, em uma tarde chuvosa, o destino resolveu aproximá-los. A biblioteca da universidade estava quase vazia, exceto por Isabela, que revisava anotações em silêncio. O som suave da chuva batendo contra as janelas criava um ambiente aconchegante. Foi quando ela ouviu passos firmes se aproximando. Ao levantar os olhos, encontrou Minho parado diante dela. Seu raciocínio sobre a teoria na última aula estava correto, disse ele sem rodeios. Isabela piscou, surpresa. Você realmente acha isso?" "Eu não acho, eu sei", respondeu com a mesma seriedade. Ela riu nervosa. "É só que ninguém costuma acreditar em mim aqui." Minho a observou por alguns segundos, como se estudasse cada detalhe de sua expressão. Então, com voz mais baixa, disse: "Não importa o que os outros pensam, o que importa é o que você mostra. Continue mostrando." Isabela sentiu o coração acelerar. Aquela frase simples carregava um peso enorme. Minho não estava apenas lhe dando um conselho acadêmico, estava oferecendo algo raro, confiança. E naquele momento, entre os sussurros da chuva e o silêncio da biblioteca, nasceu a primeira conversa verdadeira entre eles. Uma conversa breve, mas suficiente para que Isabela perceber que por trás da frieza de Minho havia alguém que enxergava mais do que aparências. Os dias passaram e, pouco a pouco, a distância entre Isabela e Minho foi diminuindo. Não era algo planejado, mas sempre havia um detalhe que os aproximava.
Um comentário durante a aula, uma troca de olhares nos corredores ou mesmo o silêncio compartilhado na biblioteca. Minho continuava sendo reservado, mas com Isabela era diferente. Ele parecia encontrar um tipo de calma que não tinha com mais ninguém. Para ela, cada palavra dele era como um incentivo silencioso, uma prova de que não estava sozinha. Certa manhã, a turma foi dividida em duplas para preparar uma apresentação importante. Quando o professor anunciou os pares, o nome de Isabela foi chamado junto ao de Minho. O coração dela disparou. Trabalhar ao lado dele significava passar dias inteiros juntos, dividindo ideias, conversas e talvez algo mais. No início, Isabela estava nervosa, sentia medo de não estar à altura. Mas, para sua surpresa, Minho a tratou como igual. Não apenas ouvia suas ideias, como também as valorizava. O seu jeito de pensar é diferente, e isso é bom, disse ele em uma das reuniões. Você enxerga coisas que eu não enxergo. As palavras dele ficaram ecoando na mente dela por dias. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa aproximação. Alguns colegas começaram a comentar que Isabela só estava recebendo atenção por estar perto de Minho. As fofocas se espalharam rapidamente pelos corredores. Ela está se aproveitando dele. É óbvio que não conseguiria nada sozinha. Isabela ouviu cada palavra como uma punhalada. E mesmo sem querer, começou a duvidar de si mesma. Numa tarde, já exausta, ela decidiu evitar a biblioteca para não encontrar Minho. Sentou-se sozinha no jardim da universidade, tentando segurar as lágrimas. O céu estava nublado, prestes a chover, como se refletisse o peso que carregava no peito. Foi então que ouviu a voz dele. Por que não veio hoje? Ela levantou os olhos e viu Minho parado diante dela, segurando um guarda-chuva. O olhar sério, mas com uma preocupação discreta, quase escondida. Isabela baixou a cabeça. Talvez eles estejam certos. Talvez eu realmente não seja suficiente. Houve um silêncio. A chuva começou a cair, suave em moldura ao momento. Minho se aproximou e abriu o guarda-chuva sobre os dois. O olhar sério, mas com uma preocupação discreta, quase escondida. Isabela baixou a cabeça. Talvez eles estejam certos. Talvez eu realmente não seja suficiente. Houve um silêncio. A chuva começou a cair, suave, emoldurando o momento. Minho se aproximou e abriu o guarda-chuva sobre os dois. O olhar sério, mas com uma preocupação discreta, quase escondida. Isabela baixou a cabeça. Talvez eles estejam certos. Talvez eu realmente não seja suficiente. Houve um silêncio. A chuva começou a cair, suave, emoldurando o momento. Minho se aproximou e abriu o guarda-chuva sobre os dois. O olhar sério, mas com uma preocupação discreta, quase escondida. Isabela ergueu os olhos e naquele instante, pela primeira vez, viu um brilho diferente no olhar dele. Não era apenas respeito, era algo mais profundo. Algo que fazia o coração dela acelerar como nunca antes. Depois daquele dia no jardim, algo havia mudado entre Isabela e Minho. Eles não precisavam de muitas palavras para se entender. O silêncio compartilhado se tornara confortável, e os olhares demorados já diziam mais do que qualquer frase. Durante a preparação da apresentação, passavam horas juntos na biblioteca e nos cafés próximos ao campus. Minho, sempre tão concentrado e distante dos outros, parecia diferente ao lado dela, mais leve, mais humano. Isabela, por sua vez, começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito que ele franzia a testa ao pensar, a forma delicada como segurava os livros e, principalmente, a gentileza escondida sob a fachada fria. Mas a aproximação não passou despercebida. Uma das colegas de classe, Regine, conhecida por sua beleza e influência entre os alunos, não suportava a ideia de ver Minho ao lado da estrangeira. Ela sempre acreditou que Minho estaria ao lado de alguém à altura dele. E para ela, Isabela jamais se encaixaria nesse papel. Certa noite, após a aula, Isabela foi surpreendida por Regine na saída da universidade. "Você realmente acha que pode ficar perto dele?" perguntou em tom de deboche. "Minho não é para alguém como você. Está apenas sendo educado." As palavras foram cruéis, ditas como se fossem verdades inquestionáveis. Isabela sentiu o estômago revirar.
Não respondeu, apenas seguiu andando, com lágrimas ameaçando cair. No dia seguinte, durante os ensaios da apresentação, Minho percebeu que Isabela estava estranhamente distante. Evitava seus olhos, falava pouco e parecia querer terminar tudo rapidamente. "O que aconteceu?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Nada, só estou cansada", respondeu sem coragem de contar a verdade. Mas Minho não era ingênuo. Ele a estudou por alguns segundos e disse com firmeza: "Alguém disse algo para você. Quem foi?" O coração de Isabela disparou. Queria falar, mas tinha medo de criar problemas. No entanto, o olhar dele, intenso e protetor, a fez perder a resistência. "Eles dizem que eu não sou suficiente, que você só está perto de mim por pena." Houve um instante de silêncio. Minho fechou os olhos, respirou fundo e, quando falou, sua voz carregava uma mistura de raiva e determinação. "Então escute bem. Eu não faço nada por pena. Se estou ao seu lado, é porque eu quero." Isabela sentiu o mundo parar. A respiração falhou e, por um segundo, tudo ao redor desapareceu. O que restava era apenas ele, as palavras que ecoavam em sua mente e a batida acelerada de seu coração. As palavras de Minho ecoaram na mente de Isabela por dias. "Se estou ao seu lado, é porque eu quero." Ela não sabia se havia imaginado a intensidade do olhar dele ou se de fato havia algo escondido por trás da frieza que todos conheciam. Mas uma coisa era certa: depois daquela noite, ela não conseguiu mais enxergá-lo da mesma forma. A apresentação se aproximava e os ensaios tornaram-se cada vez mais intensos. Entre pilhas de livros, anotações rabiscadas e noites longas, Isabela e Minho pareciam viver em um pequeno mundo só deles. Em uma dessas noites, já era tarde quando decidiram revisar os últimos detalhes na sala de estudos. A universidade estava quase deserta e apenas a luz suave da sala iluminava seus rostos cansados. "Acho que conseguimos", disse Isabela, sorrindo ao ver o trabalho concluído. "Conseguiu", corrigiu Minho. "Foi você quem teve a ideia inicial." Ela riu, balançando a cabeça. "Você sempre insiste em me dar crédito." "Porque você merece", respondeu com firmeza. Houve um silêncio. O olhar de Minho permaneceu fixo no dela, e pela primeira vez não havia frieza. Era calor, era proximidade. Era algo que Isabela não conseguia explicar, mas sentia em cada batida do coração. A respiração dela falhou. Por um instante, acreditou que ele se aproximaria. O mundo pareceu encolher e a distância entre eles tornou-se quase inexistente. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, o barulho de vozes no corredor os trouxe de volta à realidade. Isabela desviou os olhos, corando, enquanto Minho fechava o caderno de anotações com um movimento rápido. Na manhã seguinte, durante a apresentação, tudo correu perfeitamente. O professor elogiou o trabalho, e até os colegas mais críticos tiveram que admitir a qualidade da dupla. Isabela sentiu-se orgulhosa como nunca, mas no fundo havia algo que a preocupava. Percebeu olhares pesados vindos de Rigin, que observava os dois com uma expressão dura, ameaçadora, e não demorou muito para que o obstáculo maior começasse a surgir. Ao sair da sala, Isabela foi chamada pelo coordenador do curso. Ele a informou em tom delicado que haviam recebido uma denúncia anônima, alegando que ela só havia conseguido entrar na universidade por meio de contatos especiais, e não por mérito. O chão de Isabela pareceu desaparecer. O suor frio tomou conta de suas mãos e seu coração disparou. Alguém queria destruí-la, e ela já sabia quem poderia estar por trás. No entanto, o que mais a assustava não era a denúncia em si, mas o que Minho pensaria dela quando soubesse. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. As palavras do coordenador ecoavam em sua mente como um pesadelo interminável. "Recebemos uma denúncia anônima." Ela sabia que não havia nada de errado em sua admissão. Tinha estudado, se preparado, lutado contra todas as dificuldades para conquistar aquela vaga. Mas, mesmo assim, a sombra da dúvida parecia se espalhar pelos corredores da universidade. Na manhã seguinte, quando entrou na sala de aula, os olhares eram diferentes. Sussurros discretos surgiam assim que ela passava. O peso invisível do julgamento a esmagava. Será que é verdade? Deve ter usado algum jeito fácil para entrar. Cada palavra não dita, mas insinuada, perfurava o coração dela. Isabela tentou se concentrar, mas o nó em sua garganta não permitia.
No intervalo, decidiu se afastar, buscando refúgio no jardim da universidade. As flores de outono estavam em plena cor, mas para ela tudo parecia cinzento. Foi ali que Minho a encontrou. Ele a observou em silêncio por alguns instantes, como se pudesse enxergar através da fachada frágil que ela tentava manter. "Estão falando de você", disse, direto, mas sem frieza. "Eu sei." Isabela baixou os olhos. "E você, também acredita?" A pergunta saiu antes que pudesse se conter. Sua voz tremeu, carregada de medo e dor. Minho se aproximou devagar. Havia algo no olhar dele que ela nunca tinha visto antes: indignação. "Acha mesmo que eu perderia meu tempo com alguém que não merece estar aqui?" Ela ergueu os olhos surpresa. "Então, você não tem dúvidas?" Nem por um segundo. A resposta dele foi firme, quase cortante. "E se alguém ousar colocar isso em questão, terá que passar por mim." O coração de Isabela disparou. Não eram apenas palavras de apoio, era uma promessa. No entanto, enquanto sentia o calor da proteção de Minho, ela também sabia que as coisas estavam prestes a se complicar. Se Haidin realmente estava por trás da denúncia, não pararia por aí. E quanto mais Minho se aproximasse dela, maior seria o alvo em suas costas. Mesmo assim, no fundo do coração, Isabela sentiu algo nascer. Não era apenas gratidão. Era algo que crescia, silencioso, mas intenso, a cada olhar, a cada palavra dele. Algo que nem a crueldade dos outros poderia apagar. A denúncia contra Isabela não teve provas suficientes e oficialmente foi arquivada. Mas os rumores não desapareceram. Para muitos alunos, a simples dúvida já era suficiente para manchar sua reputação. Isabela sentia o peso de cada olhar e cada cochicho nos corredores. Porém, sempre que Minho estava por perto, era como se aquele peso diminuísse. Ele caminhava ao lado dela sem hesitar, mesmo sabendo que isso o tornava alvo de comentários também. Haidin, observando de longe, não suportava a cena. Quanto mais Minho se aproximava da brasileira, mais a raiva queimava em seu peito. Ela não queria apenas afastar Isabela, queria destruí-la. E decidiu agir de forma cruel. Certa tarde, durante uma atividade em grupo, Haidin se aproximou de Isabela com um sorriso falso. "Você é corajosa", disse em voz baixa, quase doce. "Mas deveria saber que coragem não é suficiente. Aqui, você nunca será uma de nós." Isabela tentou ignorar, mas a provocação não parou. No dia seguinte, fotos editadas começaram a circular entre os alunos, insinuando que Isabela havia usado meios impróprios para se aproximar de professores e até de Minho. A dor foi insuportável. O que antes eram apenas sussurros, agora se tornava zombaria aberta. Isabela passou a evitar as aulas, envergonhada, com medo de encarar os olhares. Foi Minho quem a encontrou na saída da universidade, sentada sozinha sobre a chuva fina, sem guarda-chuva. "Você não pode fugir", disse ele, se aproximando com firmeza. "Eu não consigo mais", sussurrou ela, com a voz embargada. "Não importa o que eu faça, eles sempre vão me ver como alguém que não pertence aqui." Minho ajoelhou-se diante dela, a água escorrendo em seu rosto, mas seus olhos mantinham a mesma intensidade de sempre. "Então, olhe para mim." A voz dele foi grave, quase uma ordem. "Eu vejo você, eu sei quem você é, e nada do que digam vai mudar isso." O coração de Isabela acelerou. Nunca ninguém havia dito algo assim para ela. Nunca ninguém havia enxergado além da superfície. Por um instante, o silêncio foi preenchido apenas pelo som da chuva. Minho estendeu a mão, hesitante, mas decidido, como se naquele gesto carregasse tudo o que não conseguia colocar em palavras. Isabela segurou a mão dele, e a conexão foi tão forte que parecia que o mundo havia desaparecido ao redor. Naquele momento, ela entendeu. Minho não era apenas sua defesa, sua proteção. Ele era a prova de que ela não estava sozinha, mesmo em um lugar onde tudo parecia contra ela. Mas, ao longe, Haidin observava a cena, seus olhos ardendo de fúria. E o que viria depois seria ainda mais perigoso. A tensão na universidade atingira seu ápice.
Haydn, determinada a prejudicar Isabela, espalhara boatos e tentara minar sua confiança, mas nada poderia apagar o brilho que agora se formava entre Isabela e Minho. Na manhã da apresentação final do semestre, Isabela entrou na sala com o coração acelerado. Olhares curiosos e sussurros ainda surgiam, mas desta vez ela não se deixou abalar. O que antes a fragilizava, agora a fortalecia. Ela não estava sozinha. Minho se aproximou e deu um leve sorriso, raro e verdadeiro. "Preparada?" perguntou. "Sempre", respondeu Isabela, sentindo a coragem florescer dentro de si. Durante a apresentação, cada palavra de Isabela era firme e precisa. Minho complementava quando necessário, mas deixava claro que a ideia principal era dela. A plateia, impressionada, finalmente percebeu que a brasileira não era alguém a ser subestimada. Quando terminaram, aplausos ecoaram pela sala. Haydn permaneceu em silêncio, percebendo que todos, até mesmo os críticos, haviam reconhecido o talento e a dedicação de Isabela. Após a aula, Minho a levou para o jardim da universidade, o mesmo lugar onde tudo havia começado. O céu estava limpo, com o sol iluminando as folhas de outono. "Você viu?" disse Isabela, sorrindo, ainda emocionada. "Sim", respondeu Minho, olhando-a nos olhos, "e eu espero que agora ninguém mais ouse duvidar de você." Houve um instante de silêncio, carregado de tensão e expectativa. Então, Minho deu um passo à frente, segurou delicadamente a mão de Isabela e falou com uma sinceridade que ela nunca esqueceria. "Eu nunca subestimei você. E eu nunca quis estar com ninguém como quero estar com você." O coração de Isabela disparou. Sorrindo, ela sentiu uma mistura de alívio, alegria e emoção. "Eu também", sussurrou, quase sem acreditar que estava dizendo aquelas palavras. Eles se aproximaram e o primeiro toque dos lábios foi suave, quase tímido, mas cheio de significado. Era mais do que um beijo, era a confirmação de tudo o que tinham compartilhado: apoio, confiança, cumplicidade e, finalmente, amor. Ao redor, o mundo podia continuar julgando, sussurrando, tentando derrubar quem eles eram. Mas naquele momento, nada disso importava. Eles haviam vencido o preconceito, as fofocas e os obstáculos, juntos. E pela primeira vez, Isabela percebeu que não apenas pertencera àquela universidade, mas também ao coração de Minho. O sol de outono iluminava seus rostos e tudo parecia finalmente em seu lugar.